Bora para o nosso próximo tema. Rapaz, olha só, que é isso? Estevão jogará o Mundial de 25 pelo Palmeiras? PVC, estou respondendo a pergunta, diz que sim, mas eu queria saber o seguinte: a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que cargas d'água um clube como o Chelsea pagaria além da multa com impostos para levar um jogador? O que é que vocês têm de apuração, Latifi? Conta para nós. Cara, essa questão do Chelsea, ela tem alguns pontos. O primeiro delas é fair play financeiro. Se o Chelsea quisesse pagar os 45 milhões de euros para o Palmeiras, que é o valor da multa, teria que ser à vista, os 45 milhões de euros. Cara, 45 milhões de euros à vista machuca, hein? Então, o Chelsea aumentando esse valor é uma forma dele parcelar a compra do Estevão. O Palmeiras aceitaria receber ela ao longo do tempo e não precisando pagar os 45 milhões de uma vez só. E também tem a questão das cláusulas, né? O valor ele pode chegar até 65 e inclusive é isso que está travando essa reta final, né? A gente já tem gente falando que já virou novela, né? Chelsea e Estevão. O Palmeiras ele quer metas atingíveis no contrato, né? Por exemplo, se a gente pega o contrato do Henrique com o Real, tinha lá a cada 5 gols ganha X, a cada convocação ganha tanto. E parece que essas cláusulas na venda do Estevão ainda não foram bem acordadas. Então, o Palmeiras ainda não selou a negociação. Mas tudo indica, né? A Leila retornou de viagem no início dessa semana e tem muita gente falando que estamos na reta final de Estevão, Palmeiras e Chelsea. Feito. Reta final, aliás, o programa não está na reta final. Deixa o like, se inscreva no canal, por gentileza. Danilo Lavieri, o Estevão. O Palmeiras hoje é uma marca na Premier League, porque não é o primeiro, né? Gabriel Jesus, Danilo, agora o Estevão. O Palmeiras está virando vamos dizer assim, está vendendo seu ativo para a Premier League, isso está se alastrando lá ou é coincidência? Eu acho que do Jesus faz até um pouco mais de tempo. Agora, o que você pode notar e que vai acontecer com os próximos que surgirem na base do Palmeiras é um selo de base do Palmeiras. Isso já aconteceu em outros momentos, como já aconteceu com a base Cotia de São Paulo, que tinha o selo Cotia. Como teve uma sequência que o Flamengo vendeu 3, 4 jogadores por preço alto antes mesmo do Vini Júnior. Isso vai acontecer com o Palmeiras. Tem o Endrick, vai ter agora o Estevão e vai ter depois o Luiz Guilherme, e a gente vai ver isso acontecendo com outros jogadores. Já aconteceu para mercados menores, para o Qatar, como no caso do Giovani, teve o caso do Danilo, que foi para o Nottingham Forest. São jogadores que eles são trabalhados, e quando você sabe que um time forma, né, isso falando como o pessoal da Europa dá uma olhada para o mercado do Brasil, fala, olha, esse time aqui está formando jogadores especiais, vamos ficar de olho. E mesmo que esse cara ele tenha um futebol igual a de outro time menor, por ter a marca Palmeiras, ele acaba valendo um pouco mais. Isso é natural, isso não é a primeira vez que acontece, é fruto do que o Palmeiras está colhendo, daquela reformulação lá atrás, que a gente sempre fala, como o Palmeiras começou lá atrás, em 2013, 14, com o Paulo Nobre, na reformulação da base, com a chegada do JP e tudo mais, que a gente sempre fala nos programas daqui do UOL. Então, um fato que o Palmeiras vai saber valorizar muito bem isso, e mais, né? O Palmeiras está numa situação muito bem estruturada que pode vender e pode negociar de uma maneira muito mais tranquila. Não precisa vender na primeira oferta, não precisa pensar na venda para pagar o almoço, pagar o jantar. Consegue ficar tranquilo, tanto que o Palmeiras está conseguindo extrair o máximo do Chelsea. Você até fez a pergunta, mas que raios que os caras vão pegar e pagar mais do que a multa, né? A concorrência é tão grande, como ele não pode sair até completar 18 anos, o Palmeiras tem essa carta na manga. Fica olhando ali e fala, olha, a gente aqui, se quiser fechar, a gente assina, mas para assinar agora, essas condições. Já tinha dito até no programa com você aqui, nos outros CNPJs, o Estevão disputar o Mundial é uma condição imposta desde o primeiro momento, desde a primeira conversa que o Palmeiras teve com o Chelsea. Assim como as metas
teoricamente mais fáceis para serem alcançadas para bater uma meta ali de 45 milhões de euros. São essas duas condições, elas são chaves no negócio. A partir do momento que o Chelsea chegar nisso, aí você já pode dizer que está avançando, que é o que eu acho que vai acontecer essa semana, especialmente com a volta da Leila dos Estados Unidos. Perfeito. Bom, aqui uma informação não, um comentário interessante do Palestra Itália, foi ele que escreveu? Não, não foi ele. Tô com ele aqui, deixa eu ver, vamos lá. Ele disse o seguinte, resumindo: lá na Premier League ninguém liga, ninguém sabe. Foi o Leôncio Arcadas. Ninguém sabe de onde um jogador veio, Leôncio. Quem sabe e tem que saber é quem paga, né? Não é a torcida, sabe? A Premier League não está nem aí. Exato. Claro, evidente que o público não deve estar ligado nisso, né? Mas veja que com o Endrick o efeito é o contrário. O mundo do Real Madrid está de olho no Palmeiras para ver o Endrick em campo. Então, não é bem assim, não, meu amigo. Não E é mais, bem né, assim, Massa? não. Tem rede de olheiros, não é um esquema de Claro, ter um diretor ali, o Alexandre Matos do Chelsea, que está assistindo aos sim. jogos. Não, eles têm rede de olheiros por toda a América do Sul. É um negócio muito maior, muito mais complexo do que a gente pode imaginar. O Fernando Massa. Santos, meu amigo. Vamos dar like aí, pessoal. Fala, Latif, diga. Não, eu vi muitos comentários de alguns torcedores dizendo: o Estevão vai para o Chelsea, vai acabar com a carreira dele, porque nos últimos anos o Chelsea tem não conseguido aproveitar os jogadores. Por exemplo, o Ângelo, né, que foi emprestado para o Strasbourg, o David Washington também, que saiu do Santos e acabou não jogando essa temporada. Mas o Chelsea, ele não quer perder outra joia do Palmeiras, como foi com o caso Endrick. Na primeira vez que a gente deu essa informação, que foi no final do ano passado, do interesse do Chelsea, o pai do Endrick tinha acabado de revelar um jornal inglês que o Chelsea esteve muito próximo do Endrick. A família do Endrick viajou para Londres, conheceu casa, escola, igreja que eles iriam frequentar lá. E quando o Chelsea soube o preço que o Palmeiras queria pelo Endrick, recuou. E quem fechou a contratação foi o Real Madrid. Então, essa situação envolvendo o Endrick faz o Chelsea ainda querer o Estevão ainda mais, né? Porque é outro jogador que revelado no Palmeiras, né? Tem gente que fala, não, ninguém tá acompanhando. Gente, o Palmeiras hoje tem uma das melhores bases do Brasil. Então, cada vez mais vamos ver jovens sendo vendidos com 17 anos para a Europa. Isso é um fato, não é de hoje, não é de agora, é um trabalho consolidado há muitos anos. E o projeto apresentado pelo Chelsea para o Estevão, né, para os representantes do Estevão e os pais dele, agradaram demais o Estevão. O Barcelona, que era outra opção, a gente já falou na última live, a relação em Estevão e André Curi, que é o representante, a relação Barcelona e André Curi, que é o representante do Estevão, ela não é boa. O Vitor Roque, que é um jovem brasileiro que está no Barcelona, não deve seguir por lá por não estar jogando. E o Chelsea, quem acompanhou a Premier League agora, viu um trabalho com muitos jovens, né? Teve o Cole Palmer, o Nkunku, que não é tão jovem, mas que também se destaca, Nicolas Jackson. Então são nomes muito novos, que o Estevão seria mais um para entrar nesse processo. E dificilmente ele, por tudo que ele já mostrou no Palmeiras, hoje o Estevão é titular do Palmeiras, ele foi titular contra o São Paulo, foi titular na Libertadores, então a gente já pode dizer que o Estevão é titular do Palmeiras, e dificilmente ele iria para algum lugar para ser reemprestado, né? Acho que é um pouco da situação do Endrick. Feito, meus caros, perfeito. Bom, Fernando Santos mandou uma boa pergunta aqui, se a gente vai ser sempre a sina do futebol brasileiro, vender jogadores e tal, como commodity, sem poder utilizar o cara aqui. Meu, o que poderia alterar essa questão é a lei, porque o jogador ele é obrigado a assinar um contrato até 18 anos. Com 17 anos, ele recebe uma proposta que daria aí algo, então eu estou chutando o valor, tá? 60, 70 milhões para o jogador e para o staff dele. O Palmeiras fortão vai lá, não, fica aí. Aí o jogador vira para ele e fala: vem cá, eu fico, não tem problema nenhum. Mas e aí? E o Arjan, como é que faz? Qual é o clube brasileiro que tem condições de pagar
60, 70 milhões na mão e mais sei lá quantos milhões em 4 anos de contrato. É por isso, não é uma questão de não querer, né? Ele não quer e tal, vamos negociar o jogador e beleza, tá? Ó, vou colocar de novo na tela quem é o jogador misterioso para você descobrir aqui na nossa live. Vou dar uma dica para você: jogou nos anos 80 e era zagueiro, tá? O último nome dele é Picanso. Picanso, homem. Meu amigo. Você sabe que o Apolinho do Flamengo falava para zagueiro não tomar banho e nem fazer a barba e não escovar o dente, né? Pois é, era a tática dele para enfrentar os adversários quando ele foi técnico do Flamengo. Meus caros, vamos falar de campo e bola? Afinal de contas, amanhã tem jogo e tivemos 70 minutos de Dudu, Quinta. né? Tem um amigo jornalista, o William Corrêa, que vocês conhecem bem, o Schirek, e ontem ele me disse que conversou com o pessoal lá próximo do Dudu, que o Dudu ficou super animado. Vocês esperam ele e o Bruno Rodrigues na relação para o jogo de quinta ou não, Latifi? O que é que você tem aí? Então, a situação do Bruno Rodrigues ela é mais tranquila em relação ao Dudu, né? São duas lesões bem diferentes, apesar de terem retornado juntos. A gente vai lembrar que o Bruno Rodrigues se lesionou no segundo jogo da temporada contra a Inter de Limeira, e é uma lesão, não foi rompimento de ligamento cruzado, nem nada do tipo, ele se recuperou rápido. Então, a expectativa é que ele possa começar a ir para os jogos, para ficar no banco de reserva já agora. O Dudu, o próprio Abel falou na última coletiva, né, que não conta com ele para esse momento, porque é um jogador mais experiente, que a lesão dele é muito séria, e a previsão segue a mesma só no mês que vem. Pelo menos é o que eu tenho, de que o Dudu ainda vai demorar um pouco mais. Ele tá treinando, ele, o Bruno e o Aníbal, que eram os três no DM do Palmeiras, já estão treinando com o restante do elenco. Inclusive, o treino de hoje foi sem restrições. Então, é animador, né? O Dudu é um ídolo, o Bruno Rodrigues é um jogador que o Palmeiras fez um investimento alto. Então, gera essa expectativa, acho que tanto do torcedor quanto do Abel, né? O Abel que está ansioso pela reformulação que vai fazer no Palmeiras. Feito, reformulação que está em curso, né? Porque, principalmente agora no meio do ano, o Abel terá se não negociar ninguém, com a apresentação do Felipe Anderson, claro que ele vai terminar o contrato dele lá, não vai poder o Palmeiras colocar a mão nele até que termine o mês de junho, só a partir de 1º de julho. Mas, Danilo, o Abel vai ter 11 jogadores para escalar em 3 posições, quer dizer, 4, 3. Um meia, 2 de lado, se ele jogar no 4-2-3-1 e o centroavante, cara. Pois é, o que a gente até falou para quem é assíduo aqui, que estava com a gente no último programa, provavelmente o melhor momento nas opções técnicas para o Abel Ferreira desde que ele chegou ao Palmeiras. O Dudu e o Bruno jogaram já contra o São Bento no fim de semana, né? Eu acredito, até conhecendo o que o Abel tem feito nos últimos tempos e conhecendo também o núcleo de saúde e performance, eles vão ficar ali. Eu acho que o Bruno, como disse o Flávio, é mais tranquilo. Agora o Dudu não, o Dudu vai ficar no banco uns 2 joguinhos, depois entra ali 15, 20 minutos no finalzinho, e vai ser essa volta bem aos poucos. É importante também destacar que, calma, o próprio Abel já falou isso, né, na coletiva de imprensa, calma, o Dudu está voltando de um momento gravíssimo. Ele usou o caso do Bruno Henrique como um exemplo, o Bruno Henrique do Flamengo, que demorou a jogar bola, tem jogado, ainda está oscilando bastante no Flamengo, né? Ainda não joga aquela bola que a gente acostumou a ver antes da lesão. Então tem que ter calma, mas agora, no papel, Massini, é o que você falou, é muito animador, mesmo com todas as ausências que o Palmeiras vai ter durante a Copa América, depois aí quando voltar, tem essa chegada, tem o Felipe Anderson que vai ter férias, né, Massini, que vai ter um pouquinho de tempo ainda, mas mesmo assim, realmente é uma expectativa alta, só que até lá o Palmeiras tem que ter feito um bom campeonato, especialmente o brasileiro, que vai continuar aí 9 rodadas, tem que ter feito um bom campeonato para não precisar de um milagre na reta final para poder ter chance de título de novo.
Se você quiser ficar bem informado sobre o Palmeiras, tá aí, cara. Os QR Code, é só você colocar o celular nesse QR Code que você está vendo aí, que você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Já tem mais de 3 milhões de pessoas inscritas, onde você vai ter informações minhas, do Latif, do Lavieri, da Alice, enfim, todo o pessoal que olha e cobre o Palmeiras, beleza? Bom, quero saber se vocês do chat sabem quem é este cara, quem é o jogador misterioso que atuou no Palmeiras. Vamos colocar de novo a imagem dele aí no ar para ver se a galera acerta. Ó, se liga aí. Ó, jogou no Palmeiras nos anos 80. Vou dar mais uma dica para vocês, hein? Jogou 23 jogos só em 81 e tomou 11 cartões amarelos. Não foi expulso, mas cartão amarelo o homem tomou. Vamos nessa, vamos embora. Bom, meus amigos, chegou a informação que o Pedro Lima vai voltar, despediu do time dele lá, né, na Premier League, na Inglaterra, e vai voltar. E todo dia alguém me pergunta: e o Atuesta? E o Navarro? O que vai acontecer? E o Tabata? Vamos lá, vamos por partes, como diria o Jack. Pedro Lima, para mim, é ativo do Palmeiras, traz de volta, o espaço ali está muito cheio, empresta. Eu acho que poderia jogar muito bem aqui em qualquer outro clube da Série A, ou até mesmo no Santos. Uma boa dica o cara jogar ali no Santos, está aqui, time grande e tal. Latif, o que é que você tem sobre esses caras aí? Navarro anda fazendo gol que nem louco. Logo no final aí, o homem gostou lá do tio Sam, tá feliz nos Estados Unidos, deve estar comendo aqueles hambúrguer maravilhosos, massa adora hambúrguer. Fala aí, conta para nós. Pois é, o Olha só Palmeiras que tem imagem alguns. maravilhosa. Gente, essa é uma imagem maravilhosa. Eu que escolhi a foto, viu? A matéria hoje do Navarro, eu que fui atrás dessa obra de arte aí. O Palmeiras ele tem alguns emprestados de luxo, se assim a gente pode dizer, né? Jogadores que o Palmeiras investiu uma grana, no caso do Pedro Lima, jogadores mais promissores, e nesses três, né? No caso do Navarro, do Atuesta e do Tabata, a gente informou há um tempo atrás que o Palmeiras não quer contar com nenhum deles para o restante da temporada, então se algum torcedor sonhava em ver o Navarro vestindo a camisa do Palmeiras de novo e brigando por posição com o Flaco Lopes, isso não deve acontecer, o mesmo para o Tabata e para o Atuesta. O Navarro, ele deslanchou na MLS, são 8 gols em 13 jogos, então o contrato dele vence no mês que vem de empréstimo. Ele tem recebido muitas sondagens do futebol norte-americano, do México e do Brasil. O staff do Navarro não quer que ele retorne ao futebol brasileiro. A ideia é seguir no exterior. E a opção de compra que o Colorado Rapids tem no contrato do Navarro é de 5 milhões de euros. Um pouquinho mais ali de 24 milhões, 25 milhões de reais. E o time norte-americano fez uma oferta ao Palmeiras e o Palmeiras não gostou do que ouviu e tá deixando rolar, porque é aquela situação, apesar de ter a opção de compra, o Palmeiras não está desesperado. E essa concorrência pelo Navarro meio que garante para o Palmeiras que, tem gente querendo comprar, então eu vou vender, né? O Palmeiras espera fazer pelo menos 20 milhões aí com o Navarro. Vale lembrar que ele é um atacante que chegou sem custos ao Palmeiras, né? Claro que tem salário, luva por assinatura, mas o Palmeiras fecharia no positivo. Esse é o caso mais quente. Sobre o Atuesta ele foi emprestado ao Los Angeles FC, que foi o clube que o Palmeiras tirou ele para trazer ao futebol brasileiro. Desses casos, o Atuesta foi o único que foi emprestado com opção de compra obrigatória, dependendo do que o Atuesta fizer lá. O Palmeiras não abriu essas estatísticas, essas cláusulas, né? Mas normalmente os acordos feitos nesse sentido são por jogos, participações em gols, e o Atuesta virou titular absoluto lá no Los Angeles FC. Aqui no Palmeiras ele não recebia muitas oportunidades, mas lá já fez 2 gols, já jogou 14 jogos nessa temporada, então, dependendo, se ele continuar jogando, né, performando bem, existe uma grande chance dele também não retornar ao Palmeiras,
e ser contratado em definitivo pelo próprio clube onde ele se deu muito bem. Ô, Danilo, algum desses caberia? Eu tenho uma expectativa pelo Pedro Lima, Massini. Eu acho que é um cara que, das poucas vezes que teve ali uma oportunidade, até mais vendo mais ele nas categorias de base, eu acho que ele é um meio de campo interessante. É um meio de campo, por exemplo, que eu gostaria de ver mais vezes em campo do que o Gabriel Menino, por exemplo, para usar o exemplo do cara que está ali no time de cima. Eu tenho essa expectativa e acho que agora esse um ano dele fora pode ter trazido uma rodagem. A gente sabe que o Abel ele vai bem com calma, né, nos garotos, ele tem todo o manual dele para seguir, para poder colocar em campo. E obviamente ele já acertou muito mais do que errou, apesar de ter errado também. Mas então eu acho que ele poderia dar alguma chance para o Pedro Lima, aproveitar que ele voltou mais rodado. Não é? Chance não significa chegar e ser titular, né? Mas naqueles momentos que você vai rodar, naqueles momentos que você vai ter desfalque, agora no meio do ano, que a gente já falou mais uma vez, né, que o Palmeiras vai perder, ou lá na frente, quando tiver lesão, suspensão, é uma temporada muito extensa, muito longa. Eu tenho essa expectativa, não acho que seja um cara que vai chegar e falar, meu Deus, o Pedro Lima mudou o patamar do Palmeiras. Não, mas eu acho que pode ser um jovem que compõe bem, é um cara que sabe jogar armando o jogo também, sabe ajudar na marcação, é um cara, um volante, como diria os outros aí, o atual no dicionário atual, Massini, o volante moderno, meio de campo moderno, ele sabe fazer um pouco de tudo ali. Na posição 5 e 8 tem 5 jogadores, né? Menino, Rios, Zé, Aníbal e Fabinho. Vamos lá. Bom, olha, o pessoal está me perguntando se a gente já falou do Estevão. A gente já falou, mas acho bom a gente voltar no tema, porque eu estou juntando aqui Lé com Cré, né? Essa informação é muito interessante, que ele vai jogar o Mundial pelo Palmeiras, né? Informação do PVC, que obviamente a gente confirma. Eu estava aqui outro dia, vendo a coletiva do Abel, ele fala assim: espero que a diretoria venha comigo nesta reformulação. Essa grana que vai entrar no Palmeiras, que tem entrado no Palmeiras, servirá para contratar reforços de outro nível nesta janela ou na janela do final do ano que vem? Danilo, qual que é a sua percepção a respeito disso? Porque o Palmeiras está em reformulação. Se a gente lembrar que do tricampeão, do elenco do tricampeonato, restaram 11, né? Os demais foram trocados. O que é que você pode falar a respeito disso? Você tem essa percepção que o Palmeiras vai talvez qualificar melhor o elenco, talvez não agora, no meio do ano, mas no final do ano, com jogadores mais deste patamar, porque lembrando que eu vou repetir, se o Palmeiras mantiver todo mundo no meio para frente, o Abel vai ter 11 jogadores para escalar em 4 posições ali, 3 meia, 2 de lado e um centroavante. Até nesse 5-8, se ele continuar usando 2 aí, mais uma vez eu ainda acho que tem espacinho pro Pedro Lima, viu, Massini? Eu entendi que eu também acho que tá cheio, mas ainda acho que dá para dar um espacinho, especialmente se o menino continuar bobeando. Sobre a grana que vai entrar, a minha percepção e o que eu tenho conversado, e isso é um planejamento desde o ano passado já, o Palmeiras queria deixar o máximo, o mais que conseguisse estabilizar de todas as dívidas para não precisar ficar correndo atrás do próprio rabo, pagando juros e etc. O Palmeiras está conseguindo fazer isso agora. A gente tem que lembrar sempre que para o Palmeiras segurar Gustavo Gomes, Zé Rafael, Rafael Veiga e todos esses jogadores, o Palmeiras gasta muito dinheiro. Tem a segunda folha salarial mais cara do país, muito próximo ao Flamengo, que é um time estreladíssimo. Muito porque paga muita grana para Rony, muita grana para Gustavo Gomes, muita grana, e aqui eu não estou nem entrando no mérito se merece ou não, mas o fato é que para segurar esses caras o Palmeiras teve que pôr muito dinheiro. Então o custo do Palmeiras por ano ele é muito alto, então o Palmeiras precisa dessas vendas para pagar, junto com todos os outros rendimentos que tem, e aí sim pode, acho que mais para o ano que vem, viu, Márcio? Eu acho que vai ser, se a gente vê grandes caras novas e tal, eu acho que aí é mais para o ano que vem. Lembrando que o Palmeiras também, embora tenha contratado o Felipe Anderson,
livre, entre aspas, né, sem precisar pagar para outro clube, vai precisar pagar uma grana legal aí de luvas e de assinatura e de salário, que você acaba diluindo isso, né, ao longo do contrato, então não vai ser uma pancada só, mas o Palmeiras também não vai receber essa grana toda à vista, como foi no caso do Endrick. Então são parcelas, são pequenos pagamentos que o Palmeiras consegue se planejar a longo prazo. E é isso que eu sempre bato na tecla. O Palmeiras, ele tem planejamento a longo prazo, e a longo prazo não significa 10, mas longo prazo é 5, 6 anos ali, que você consegue ver o Palmeiras estabilizado, com as contas em dia e com grana para investir e para ter sempre um time competitivo. Ganhar eu não sei, porque só ganha um. No Brasileiro tem 20, ganha um. Na Libertadores tem 70 times, ganha um. Mas competitivo e lutando até o final, o Palmeiras vai sempre estar, porque está com a estrutura para isso. Tiff, você acha que o Chelsea vai desta vez dar oportunidade para ele? Cara, eu acho que vai sim. Caso contrário, o Estevão não iria para o Chelsea, na minha opinião, porque esse caso do Vitor Roque, ele ajuda a explicar um pouco essa situação do Estevão, né? Porque os jovens que estão indo para lá não estão mais aceitando ser reemprestado, ter rodagem. Os jovens que estão consolidados aqui, eles chegam lá e jogam, né? Por exemplo, no Palmeiras, a gente citou, né? O Danilo, Gabriel Jesus, Estevão, Endrick, eles saíram e vão jogar, né? O Estevão, apesar de ser muito jovem, acho que para vocês que acompanham o Palmeiras também, ele impressiona. Fazia tempo que eu não via alguém com uma facilidade de drible como o Estevão tem, né? Teve um jogo que ele driblou, teve 10 dribles, não, 6 dribles, acho, de sucesso. Ele é muito bom nesse 1 contra 1. É um cara que desequilibra. Ele é aquele cara que o Abel fala que o Dudu é que cria gol, né? É o cara que cria o gol. Então, o Estevão consegue criar esse espaço e acho que é muito importante, né, para o futebol brasileiro ter um menino tão novo quanto ele, de muita personalidade, que vai ganhar seu espaço na Premier League. Qual